Boa noite ao público que nos assiste, boa noite aos nossos convidados da live de hoje. Essa live que surgiu do momento que, por um vírus, a Terra quase parou, se não parou, né? E dessa vez, a espécie em ameaça somos nós, os seres humanos. Então, foi daí que nós nos unimos com esses 6 super convidados dessa live de hoje, para tentar passar para vocês uma mensagem de força, de resiliência, enfim, eles vão falar aqui conosco um pouquinho do que eles fizeram, como encontraram a força interior para resolver e para enfrentar situações difíceis que eles passaram agora, nesse tempo de pandemia, e também em outros momentos da vida, né? Então, o que nós vamos fazer agora é apresentar para vocês cada um dos convidados. Vai ser uma apresentação rápida e depois cada convidado vai voltar para a sua fala e para a sua mensagem, enfim, de vida para todos vocês que estão assistindo. Eu sou a Vandeli Belo e é um prazer estar aqui com vocês. Espero que vocês gostem da live. Depois de cada fala de cada convidado, vocês podem fazer perguntas e nós vamos tentar responder o máximo de perguntas possíveis. Talvez não todas, mas uma ou outra, ok? E o próximo e o último a se apresentar, se eu não esqueci de ninguém, é o Dr. Juliano Crema. Olá, pessoal. Muito obrigado pelo convite. Vandeli, para quem não me conhece, eu sou dermatologista, eu sou membro da Associação Britânica de Dermatologia, tenho título de especialista pela Sociedade Brasileira de Dermatologia e fui muito afetado aqui com toda essa história porque o meu hobby é viajar. Nos últimos 5 anos da minha vida, eu viajava uma vez a cada 3 semanas, já viajei para mais de 100 países e agora, por conta do lockdown e quarentenas, eu fiquei impossibilitado de viajar. Eu acho que trocar experiências com as pessoas é fundamental, porque todo mundo adquiriu experiências positivas e negativas com tudo isso, e eu acho que a gente evolui como ser humano quando a gente supera esses problemas. E eu estou aqui para somar com esse grupo maravilhoso. Obrigada, Juliana, obrigada. Então, nós já vamos voltar às falas individuais, né? São nos momentos mais difíceis de nossas vidas que nós temos a oportunidade de aguçarmos a nossa fé, de descobrirmos a nossa força interior, né? Então, são os momentos de mais aprendizado, são nesses momentos mais difíceis, como esse que nós estamos passando agora, né? Período de incerteza, de muitas notícias, de muito tudo, muita gente ansiosa, deprimida, nervosa, com medo, e enfim. Então, estamos aqui para tentar passar para vocês um pouquinho da experiência de cada convidado, que tem problemas, todo mundo tem, mas o detalhe é como cada um lida com os seus problemas, né? E a maneira com que os nossos 6 convidados lidaram com problemas de agora, e alguns com outros problemas que aconteceram em outra época da vida deles, eu acho que pode nos inspirar bastante, né? Pode ser uma grande, nos dar um grande impulso para vermos a situação de outra maneira e, enfim, tentar nos reinventar, melhorar e tudo mais. Então, segure os cintos, porque agora nós vamos começar a falar com o Dr. Juliano Crema, ele vai ser o primeiro a falar. Se vocês tiverem perguntas, podem fazer. Depois que ele terminar de falar, nós vamos tentar responder o máximo possível, ok? Ele vai nos falar como médico do NHS aqui em Londres, que é o Sistema de Saúde, na Itália é o INPS, e no Brasil é o SUS, né? E também a experiência dele que foi infectado pelo vírus, né? Foi um nível leve, mas ele tem como vai nos contar essa passagem também, tá bom? Muito obrigada. Juliana, eu vou deixar você falar agora, tá? Só você. Obrigada. Então, o que eu acho que é muito importante para eu poder estar passando para as pessoas é que a gente tem que saber lidar com o problema da melhor forma, porque a gente está tendo esse problema global, que não tem como fugir, mas assim, problemas sempre existiram e a gente tem que aprender a lidar com esses problemas. O que eu acho que é importante passar para vocês? Que vocês saibam filtrar todas as informações que vocês recebem,
sobre essa pandemia, porque o que eu acho que é um absurdo o que está acontecendo é que cada vez que você vai tentar buscar informações sobre o Covid, porque é normal você ter curiosidade, já que é algo que a gente não conhecia. A gente só acaba tendo acesso àquelas informações negativas. Se você for para a televisão, a gente só escuta quantas pessoas foram infectadas, quantas pessoas morreram, mas eu quero saber por que esses meios de comunicação, eles não contam para a gente quantas pessoas sobreviveram da doença. Porque, na realidade, a maioria sobrevive. Você está entendendo? Só que não é vendável isso. Olhe como a humanidade é maléfica, gente. Essa pandemia está em todos os lugares, não tem como fugir. E no começo, aqui na Inglaterra, onde eu moro, os vilões da história eram Hong Kong, China, Malásia, né, Taiwan. Então, no começo, a gente escutava, olha, se você veio de Taiwan, Malásia, você não pode entrar em tais lugares. Hoje em dia, a gente não escuta nada da Malásia, nada de Taiwan, nada da China. A gente só escuta notícias dos Estados Unidos, do Brasil e aqui na Inglaterra, que são os países com o maior número de vítimas. Só que as pessoas, elas têm que saber filtrar esse problema. Brasil e Estados Unidos, gente, são países continentais. Por exemplo, onde a minha mãe mora, que é Santa Catarina, é um estado que tem um número muito pequeno de infectados. Só que ninguém fala isso. A gente só tem as informações do Amazonas, do Ceará, de São Paulo, do Rio de Janeiro, onde a situação está caótica, mas o Brasil é continental. Então, quando eu tive o Covid-19, eu notei que a doença em si não foi muito problemática para mim, porque eu tive os sintomas que eu esperava ter. Começou com desconforto na garganta, eu tive uma dor de garganta. No segundo dia, eu evoluí com uma indisposição, eu já não consegui fazer mais nada que eu tinha o hábito de fazer na minha rotina, e eu comecei com uma febre e aquele quadro clássico da tosse seca. Como eu tive a doença há 2 meses atrás, naquela época, o que era orientado para todo mundo se você tem os sintomas, fique em casa, não tem como fazer exame ainda em todo mundo, esse exame não vai estar disponível, e você fique em casa para que você não passe para as outras pessoas e para que você se proteja, só se você tiver sintomas graves, que você vá para o hospital, como uma falta de ar. E eu não tive falta de ar nenhuma vez. Entendeu? Eu tive os sintomas clássicos que me deixaram com mal-estar. Eu não poderia trabalhar de jeito nenhum, porque eu não tinha força, energia. Eu tive uma falta de apetite, que eu não conseguia comer nada. Então, você perde o gosto pela comida. Então, se você não come, você não tem energia, você não consegue trabalhar. Mas eu vou falar uma coisa para vocês. Eu tive febre, mal-estar, dor no corpo e uma tosse. A tosse foi uma tosse esquisita, que foi uma tosse super seca, que não foi precedida pelo que a gente vê normalmente em gripe, que é ter o nariz escorrendo, você espirrar. O meu quadro foi mesmo de tosse seca. E depois de uma semana, eu vi que só permaneceu a tosse seca. E depois de 2 semanas, a tosse já tinha resolvido. E eu fiquei só com desconforto residual na garganta, que isso permaneceu por mais 3 semanas, que é como se fosse o famoso pigarro, que a gente sempre tem às vezes. Mas então, gente, que fique bem claro, eu não tive falta de ar, eu não precisei de oxigênio e não precisei ser entubado. Só que, e isso acontece com a maioria das pessoas que têm o Covid. Só que essas informações que a maioria da população tem os sintomas mais leves, isso não é vendável. Só vende notícia mesmo na televisão e dos meios de comunicação em geral, quantas pessoas morreram, quantas pessoas foram entubadas. Então, para mim, quando eu fiquei doente, eu não quis ver televisão de forma nenhuma, eu fiquei muito vinculado à minha fé, eu pedia realmente a Deus para me ajudar a sair dessa situação da melhor forma possível, e daí eu assistia muitas missas online, e isso foi o primordial para eu realmente evoluir bem nessa história. Então, o que eu aprendi com tudo isso? Aprendi que os problemas
sempre vão existir e a gente tem que saber realmente solucionar os problemas e seguir o nosso caminho, mas a gente tem que filtrar tudo que a gente vê. Ah, incrível. Você então redescobriu a sua fé ou você já tinha essa fé dentro de você? Foi só um... Eu acho que a fé eu sempre tive, mas nesses momentos você vê que sem fé é impossível realmente continuar a vida. É incrível que é como se fosse um reassurance em inglês, é aquela confirmação que a fé é primordial na nossa vida, sabe? E eu, como médico, o que eu vejo, Vanderly, é que todo mundo vai pegar o vírus, né? As pessoas estão achando que a situação vai se resolver. Não, esse vírus não vai sair da humanidade. O que vai acontecer é que muitas pessoas vão ficar imunes, vai ter uma vacina e a gente vai continuar daqui a um tempo tendo outros vírus, como o Ebola veio anteriormente, agora tem esse vírus que a gente não conhecia, né, o que é o coronavírus, da forma que ele está se manifestando, e agora a gente está, a humanidade inteira, toda ligada para tentar atingir esse bem-estar comum de voltar à nossa vida habitual como era antes. Eu acho que o lockdown ele foi importante porque, como eu falei, o vírus estava em todos os lugares e se todo mundo pegasse a doença ao mesmo tempo, não teria medicações para todo mundo, não teria médico para todo mundo. Então, eu acho que é importante a gente ter a consciência que o lockdown foi fundamental. A gente vê assim, países que não tiveram lockdown, como a Suécia, você vê que o número de mortes foram maiores do que dos outros países da Escandinávia que tiveram lockdown. Então, não tem como a gente ter a ilusão de achar que a gente não deveria ter tido lockdown. Só que eu acho que a gente já fez o lockdown, a gente já fez a nossa parte, a curva, a gente conseguiu diminuir aquela ascensão dela, ela está mais estável, então a nossa vida está voltando ao normal periodicamente, e eu acho que a gente tem que ter a nossa liberdade de novo, porque com essa situação toda, não é só um problema orgânico, eu passei a ver que tem um problema mental, essa coisa de a gente ficar o tempo todo em casa, isolado, porque, veja, eu já tive a doença, e mesmo assim agora eu continuo nesse esquema preso, porque a gente não sabe se vai pegar de novo o vírus, se a imunidade não tem noção. Eu acho que tem que tomar muito cuidado, porque senão você não morre infectado com o vírus, mas morre de depressão, morre de se suicida ou alguma coisa assim, né? Eu fiquei super surpreso, Vanderly, ver o número de violência doméstica que cresceu no mundo todo por conta desse lockdown. Veja como o ser humano tem dificuldade entre si realmente de se relacionar. Esse é um assunto, eu vou ter que dar uma corridinha aqui por causa do tempo, depois, mais tarde, a gente volta. Mas, sim, a violência doméstica aumentou muito aqui na Inglaterra, em todos os lugares, né? Eu acho que porque as pessoas no dia a dia, elas entram, elas saem, uma vai para a escola, outra vai trabalhar, acabam não ficando muito tempo juntos, né? Mas também muita coisa se resolve, né? Porque a família que nesse momento não consegue ficar junto é porque nunca conseguiu, na verdade, né? Então, agora só veio a descobrir isso, tipo, ter a prova dos 9 mesmo, né? Que não dá, que não conseguem ficar junto embaixo do mesmo teto. Enfim, acho que vai ser vida nova para muita gente, muita gente. Doutor Juliano, eu só vou ver aqui se tem alguma pergunta para você. Eu não sei, as perguntas têm que vir do Facebook. Eu não sei se eu dei o share certo aqui no Facebook. Eu não consegui compartilhar, eu não achei. Se a nossa host conseguir me falar se tem alguma pergunta aqui, eu agradeço. Não tem nenhuma pergunta, Vanderly. Não, nenhuma Pode prosseguir. Ok, então, vamos lá. Mas quem tiver perguntas, podem perguntar no Facebook, e daí mais tarde a gente vai ter mais oportunidades para voltar a essas perguntas para o doutor Juliano, se tiver alguma, ok? Sim, qualquer pergunta que aparecer, eu vou falando para vocês, tá? Ok. Olha só, como eu estava anotando as perguntas, enquanto vocês falavam, a Vitória Cunha perguntou se a cloroquina realmente ajuda. A pergunta era para o doutor Juliano. Doutor Juliano? Então, alguns estudos falam que ela ajuda e outros
estudos falam que ainda não tem um elemento que mostre a sua eficácia. Então, na dúvida, eu sou uma pessoa positiva, eu acho que a cloroquina deve ter um papel importante aí, que a gente não pode desvalorizar, porque é uma droga com efeito anti-inflamatório muito potente, é usado para lúpus, artrite reumatoide. Então, eu acho que nessa doença que a gente vê que tem essa tempestade de citoquinas que faz inflamação generalizada no corpo todo, não necessariamente só no pulmão, eu acho que a cloroquina, quando é usada na fase inicial da doença, quando ainda já não complicou tanto, eu acho que ela tem um efeito assim excelente. A maioria dos estudos que eu vejo, que eu leio, que se for tomar cloroquina, vai ser mais proveitoso se a pessoa começar no início da doença. Quando já está grave, o paciente entubado, daí precisa de anticoagulante, precisa de drogas antivirais potentes. Então, eu acho que a cloroquina, existem estudos que falam que ajuda e outros que não. Na dúvida, eu acho que eu tomei e não tive nenhum problema, eu achei que valeu a pena. Eu não me arrependi de ter tomado quando eu fiquei doente. Obrigada, Juliana. Mais alguma pergunta, Clarice? Não. Não? Ok. Algum dos convidados gostariam de fazer algum comentário final? Não? Ninguém gostaria de comentar nada? Ana Maria, Adriano? Eu estou bem. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigada a você por estar aqui. Bom, então, obrigada a todos, né? Eu gostaria só de deixar uma pergunta no ar para todo mundo, para os convidados, as pessoas que estão assistindo. Gostaria de deixar a pergunta, qual é a força que habita em cada um de vocês que estão nos assistindo? É uma pergunta que eu faço para mim, é uma pergunta que os convidados também já responderam aí das suas forças, mas às vezes tem mais forças dentro da gente, forças para mais coisas, né? Então, uma pergunta que para nós respondermos em silêncio, né? Talvez no decorrer da semana, aí, no final de semana, qual é a força que habita em cada um de vocês que está aqui nos assistindo? E também, se vocês me permitem, eu estava dando uma pesquisada, encontrei um texto de uma psicóloga brasileira, eu vou ler para vocês, podia até falar, mas vai que eu esqueço uma palavra ou outra, eu vou ler, então. Ela é a Carolina Marasco, de Santa Catarina. Eu não a conheço, mas eu encontrei isso aqui que eu acho que é um texto bem simples, mas que vai ficar como reflexão para mim, para todos que estão nos assistindo, né? O texto é assim: quem são os heróis do momento? Ídolos políticos? Celebridades do esporte? Da TV? De Hollywood? Ou são os professores, os pais, os trabalhadores dos supermercados, o pessoal da coleta do lixo, os agricultores e, claro, as equipes médicas e de enfermagem, que arriscam a possibilidade de infectarem seus familiares para ajudar o próximo, né? Quem é o seu ídolo? Este é o momento que a humanidade está sendo chamada a refletir sobre os seus valores e suas forças, e chamada à união e conscientização. É isso. Obrigada a todos que nos assistiram. Obrigada aos convidados, a Clarice, a Andriara, a Samanta, o Dr. Juliano, ao Adriano e a Ana Maria, e espero que eu não esqueci de ninguém. Um beijão para vocês. Obrigada também à Adriana, da Bagagem da Alma, que está aqui nos bastidores nos auxiliando. Sem ela, isso não seria possível. Quero agradecer também ao escritor Sandro Vita, que junto comigo, estamos nesse projeto, junto comigo, tá certo, gente? Ai, meu Deus, a gente não aprende o inglês e esquece o português, né? Olha aí. Enfim, juntos nessa do projeto Aplausos na Varanda, que é esse projeto que nós criamos para quarentena, para ajudar as pessoas a exporem os seus sentimentos, colocarem no papel, no desenho. Então, quero aqui agradecer a todas as pessoas que participaram e logo vão poder ver os seus textos num livro, né, numa coletânea. Então, muito obrigada a todos. Obrigado.
Obrigada, saúde a todos. Saúde a todos. Obrigada. Bye. Bye, bye.